Isso mesmo, essa é a história da Chapeuzinho Vermelho. Você se lembra que ela cantava uma música enquanto caminhava pela floresta? Assim: pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vozinha. Ela mora longe, o caminho é... Não, eu não esqueci a letra. Mas e você? Você sabe como continua? Hã? Porque a carochinha quer saber como é o caminho na canção da Chapeuzinho. A. Coberto. B. Deserto. Ou C. Incerto. Tempo. A resposta certa é... B. Deserto. Ai, ai. Hã? Ah, cantar de novo? Mas é claro. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo não passeia aqui por perto. Ah, que maravilha! Bom, até o próximo Carochinha Quer Saber. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha doida. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, garotada! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do 5º ano. Bem, meu nome é Sônia, sou a professora que vai trabalhar hoje com vocês o 5º ano. E a nossa equipe preparou para vocês um material bem legal, tá? Boa tarde à família que deve estar aí no lado. E boa tarde a todos os professores, a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela essa abertura na casa de vocês, de nós podermos conversarmos e fazer uma interação com os nossos alunos. Lembrando, alunos e alunas, olha, recadinho muito especial, vocês têm lá o chat, toda hora eu estou dando uma olhadinha aqui, e vocês podem mandar as perguntas, que eu vou estar aqui falando o nome de vocês, o nome da escola, e vou fazer algumas perguntas para vocês, vocês podem responder e colocarem certo no caderno, tá? Porque depois, no final, a nota tem que ser 10, hein, pessoal? Vamos lá, então, professores e professoras, é muito importante nós começarmos a nossa aula do 5º ano falando da... falando da habilidade que nós vamos trabalhar nesta aula. Essa habilidade do 5º ano de língua portuguesa, ela está no currículo paulista, e essa habilidade, ensino fundamental, volta na habilidade, ensino fundamental 35, língua portuguesa 16A. Essa habilidade é de ler, ouvir notícias, cartas de reclamação, resenhas, entre outros textos do campo da vida pública, inclusive suas versões orais, compreensão e leitura. Então, hoje, pessoal, nós vamos trabalhar cartas de leitor. Vocês já repararam, olha aqui,
é muito importante que eu vou falar com vocês agora. Se vocês não repararam, pega uma revista, um jornal, um livro, qualquer instrumento de leitura e dê uma olhadinha lá na seção de cartas, cartas ao leitor, né? Lá na última sessão, vocês vão encontrar a referência do gênero de carta. Vocês vão encontrar onde vocês podem fazer uma reclamação, um elogio para o autor daquele livro, daquela revista ou daquele produto. Beleza? Então, vamos lá trabalhar o gênero. Tela. Bem, esta atividade esse texto foi elaborado aqui pela equipe CEI, mas vocês encontram essa atividade da carta na página 17 do Caderno do Professor, volume 1 do Currículo Paulista. E no caderno de vocês vão encontrar a seção de sequência dessas atividades. Hoje, aqui, pessoal, eu tive que adaptar essas atividades para que vocês possam fazê-las online. Então, aí em casa, vocês vão ter a oportunidade de pegar o caderno e escrever, copiar. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar o caderno do aluno, podem olhar não tem problema nenhum. Se não, vocês podem me acompanhar aqui no telão, porque as câmeras vão estar mostrando todo o tempo o texto de leitura que nós vamos fazer hoje, todo o tempo da leitura dessa carta, tá bom? Então, explicando para vocês o gênero que nós estamos trabalhando hoje. Vamos lá? Etapa 2, leitura de carta de leitor. Atividade 2A, conhecendo outras cartas. Sobre o gênero carta de leitor. Deixei até bem grifadinho aqui, porque se vocês quiserem escrever, fica mais fácil para vocês lerem. Referente ao gênero textual, cabe recordar que, em geral, as revistas e jornais infantis, impressos ou digitais, oferecem um espaço destinado ao leitor. Localizado nas páginas finais de revistas, essa seção recebe diferentes denominações como correio, cartas, cartas à redação, painel do leitor, mural do leitor, espaço do leitor e reúne o que costumamos chamar de cartas do leitor. Não é legal essa informação, pessoal? Vocês aqui, que estão aqui comigo, são poucas pessoas, mas vocês sabiam disso? Que lá no final de uma revista, lá no final de um livro, você tem a oportunidade de fazer uma carta, de dizer àquele autor que você está contente ou não, ou dar uma sugestão? Vocês sabiam disso, pessoal? Vamos lá, o pessoal aqui está aprendendo também. Eu aprendo também com vocês aí. E vocês aí, pessoal? Vocês sabem dessa notícia? Vou olhar aqui no chat para ver se vocês estão respondendo, tá? Mandem aí as suas colocações. Vamos lá, olha, o pessoal já começou a responder aqui, deixa eu atualizar. O pessoal já começou a responder e depois eu começo a falar o nome de vocês. Coloquem, por favor, o nome da escola, tá? Para que possamos falar também com os professores de vocês. Vamos lá. Atividade 2A. Estou deixando a atividade aqui no telão. Novamente lembrando que vocês têm a oportunidade de copiá-la no caderno. Caso não dê tempo de copiar, não tem problema. Mas faça uma forcinha porque é muito importante, tá? Nessa sessão, os leitores divulgam sua opinião sobre o jornal ou a revista, ou as matérias expressam também posições pessoais favoráveis ou contrárias às matérias lidas, notícias, reportagens, quadrinhos, etc. Alguns ainda solicitam a publicação de matérias sobre assuntos que lhe interessam. Então, esse textinho foi criado pela equipe CEI, mas se encontra no caderno do professor, disponível para os professores também repassarem para vocês nesse momento das aulas online. Eles podem mandar para vocês, tudo bem? Então, vamos lá.
Atividade 2A, continuando, conhecendo outras cartas. Lembrando que a nossa leitura, nosso gênero, é de carta. Primeiro, na etapa 2 da sequência didática, sua professora, professor, irá ler as duas cartas de leitor, carta 1 e carta 2, retiradas de edições produzidas pela equipe CIAI e depois, junto com a família, vocês irão discutir e responder as questões que estão nos quadros da página seguinte. Só volta um pouquinho, por favor. Sempre eu estou aqui falando para vocês, equipe CIAI, né? No texto também tem lá a equipe CIAI. Então, a equipe CIAI é a equipe onde eu trabalho, né? Aqui estão as siglas, CIAI, é o Centro de Educação Infantil e Anos Iniciais, e essa equipe trabalha na SEDUC, na Secretaria da Educação, e sempre nós estamos aqui falando em siglas, e vocês ficam daí, mas que sigla é essa, né? Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem nos perguntar, tá bom? Então, passando aí a tela, vamos ler, então, a primeira carta. Eu vou ler a primeira carta bem devagar, bem devagarzinho. Tá bom? Vocês prestam atenção na leitura. Se der tempo de copiar, pode copiar. Se não der tempo, não tem problema, porque nós vamos ir e voltar nessa atividade o tempo todo, beleza? Bem, estão chegando aqui as mensagens do pessoal. A Daniela escreveu, eu amo escrever cartas. Que legal, Daniela, você se parece comigo, eu também amo escrever cartas. Mateus, o Luiz, o Márcio, o Renato, todos estão falando sobre o gênero da carta. O João é da escola Guiomar Novaes. A Nathalie é da escola Santos Dumont. A Gabriele da escola Henriqueta. A Larissa e o Lúcio também escreveram que gostam muito de escrever. Que legal! Beleza, vocês com certeza já tiraram 10 nessa aula. Então, vamos lá para a leitura da carta, beleza? Olá, revista Infância Querida. Então, lembrando, estamos lendo a carta 1. O foco vai ficar na tela para vocês poderem até copiar se quiser, tá? Então, vamos lá. Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado sobre os vários sabores de sorvete que existe no mundo. Sou apaixonada por sorvetes e quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curiosa em experimentar. Pena que ele só existe na China. Quem sabe um dia irei até lá, só para experimentá-lo. Obrigado por essa descoberta tão especial. Um grande abraço, Danilo, 9 anos, São Paulo. Também esse texto foi elaborado pela equipe CIA, está no material do caderno do aluno, Ler e Escrever, volume 1, página 164. Vocês todos podem ir no material, no caderno, quem o tiver, e acompanhar a leitura por lá. Quem tem o caderno, pessoal, prestem atenção, quem tem o caderno não precisa estar copiando, tá bom? Agora, quem não tem, pode depois copiar os textos, beleza? Agora, eu vou passar para a próxima carta. A carta 2. A carta 2 começa, prezada revista de Olho no Universo. Fiquei indignada
ao ler a matéria publicada por vocês em 29 de agosto de 2019, que aborda eu tenho aqui, eu vou lendo e vocês acompanham, tá? Que aborda o tema sobre a poluição nas praias de Pernambuco. A matéria reforça a ajuda voluntária de moradores que vivem nas proximidades das praias afetadas para auxiliarem na limpeza das mesmas, como se fosse uma ação positiva e saudável para ajudar o meio ambiente. Entendo que a atitude desses moradores foi de se mobilizarem para salvar a vida marinha, que lá ainda restava. Porém, como médico, sei dos perigos envolvidos nessa ação, sem o uso de equipamentos adequados. Entrar em contato com as manchas de óleo que aparecem no litoral traz riscos à saúde, ocasionando um grande risco de contaminação, levando desde a irritação na pele até ao câncer. As luvas e as galochas usadas pelos moradores não são suficientes para a proteção. Apenas indivíduos devidamente treinados e com equipamentos e vestimentas, desculpa que eu comi esse pedacinho aí, e vestimentas seguras podem manusear esses compostos. Isto é muito perigoso. Diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado os leitores sobre a importância dessa ação, ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. Eduardo, São Paulo, esse texto está no caderno do Ler e Escrever, coletânea de atividades, e aqui embaixo vocês talvez não estão vendo, né? Mas na página 164. Então, se vocês quiserem acompanhar no caderno, vocês podem ir na página 164, certo? Nós lemos a carta 1 e a carta 2. A carta 1 tem um elogio e a carta 2 vem outra fala, né? Agora, nós vamos passar para uma outra atividade, certo? Atividade 2B. Então, essa atividade 2B, eles vão colocar na tela para vocês copiarem. Essa atividade é muito importante que vocês copiem essas perguntas, tá? Porque nós vamos analisar as cartas. Então, atividade 2B, analisando as cartas. Primeiro, após a leitura e análise das cartas, responda as perguntas a seguir e compartilhe com a família. Bem, pessoal, essas perguntas que estão aqui na tela, não tem aí no caderno de vocês, porque o caderno de vocês traz uma sequência de atividades para nós trabalharmos carta. Então, primeiro se faz a leitura, depois se faz a análise dessa leitura com um colega, depois a professora vai fazendo as perguntas. Então, nós temos várias etapas para trabalhar esse gênero de cartas. Aqui nós não temos esse tempo suficiente, então eu adaptei para nós trabalharmos um pouquinho esse gênero. O que é muito legal é que vocês já descobriram, estou olhando aqui no chat atualizando, vocês já descobriram que olhando no final do livro, no final de uma revista, tanto faz impressa ou online, você tem a oportunidade de escrever uma carta, que se chama, o espaço, a seção, se chama carta de leitor, né? Então, vamos aprender a analisar essa carta. Talvez não dê tempo de nós respondermos para as duas cartas
essas questões, mas as questões de uma são para outra. Carta 1 e carta 2. Eu vou ler e vocês vão copiar essas questões no caderno e vocês vão responder no caderno essas questões, mas primeiro, indagando a análise da carta 1 e depois a análise da carta 2. Beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta: como a carta começa? Então, lá na carta 1, como que ela começa? Segundo, como o leitor se identifica? A carta 1. Terceiro, qual o assunto da carta? Quarto, qual a opinião do leitor sobre o assunto? Quinta, como a carta termina? Beleza? Vocês, então, de certo, copiaram essas questões e aí vocês vão dar uma lida na carta 1, e vão responder essas questões. Vou passar a tela para a carta 2. Vejamos. Carta 2. Primeira pergunta: como a carta começa? Segundo, como o leitor se identifica? Terceiro, qual o assunto da carta? Quarto, qual a opinião do leitor sobre o assunto? Quinta pergunta: como a carta termina? Certo? Bem, agora, deixa eu atualizar. Os alunos estão mandando aqui as suas perguntas. Então, vamos lá. De certo, vocês já estão escrevendo no caderno de vocês a análise dessas cartas. Então, nós vamos voltar um pouquinho lá na carta 1. Volta, por favor, na carta 1. Isso, aqui, a carta 1. Vamos lá? Então, vamos começar pela primeira questão lá. Como a carta começa? Vamos lá. Olá, revista Infância Querida. Amei a matéria que vocês publicaram no mês passado. Olha lá o início da nossa carta. Certo, pessoal? Com certeza vocês já responderam. Depois continua, aí vem a segunda pergunta. Como o leitor se identifica? Quem é o leitor mesmo? Um aluno, né? Uma pessoa, uma criança chamada Danilo, 9 anos. Então, vamos continuando. Sobre os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes. E quando soube que existe sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito curiosa para saber que sorvete é esse sabor de carvão. Sabe o que eu pensei na minha cabeça? Eu pensei assim, nossa, será que se eu pegar carvão da churrasqueira e tentar fazer um sorvete eu vou conseguir? O que vocês acham aí, gente? Respondam para nós aí, ó. O pessoal aqui no chat está dando risada dessa brincadeira. A Evelyn, da escola Estela Borges Morato. O Pietro, da escola de Guarulhos, Glauber Rocha. Ana Laura, ela perguntou que sigla é essa? A sigla do CIAI, que eu já tinha explicado, o Centro Infantil dos Anos Iniciais, que pertence à Secretaria da Educação. Aí, depois, eles falam da carta 1. A Gabriela achou muito difícil a carta 1. Ô, Gabriela, a gente lê de novo a carta 1. Não vai dar tempo de terminar tudo aqui, mas a gente lê um pouquinho aqui e você lê aí, tá bom? A Agnes, Giovana, Felipe, eles falaram, quero sorvete, que delícia. A carta 2, a Jennifer, está falando da nossa aula que está muito legal. O Hugo, Escola Felício, o Juan. Nossa, o Juan está na praia, gente. Que delícia. Que saudade da praia, gente.
Atividade 2B, o João Vitor escreve carta, ele está dizendo que a carta é muito legal, a atividade 2B. O Marcos também está elogiando o Eduardo, o Paulo. Nossa, gente, olha, estou muito feliz que vocês estão acompanhando a aula. Então, vamos continuar, porque nós vamos finalizar, pelo menos, a carta 1, e vocês têm o compromisso de continuar a análise da carta 2, porque nós estamos chegando no final da aula. Beleza? Vamos lá. Qual o assunto... Eu estava lá, como o leitor se identifica? Gente, esse leitor, o Danilo, ele se identifica como? Sou apaixonado por sorvete. Gente, eu amo sorvete. Vocês gostam de sorvete, pessoal? Que delícia, né? Agora, imagina sorvete de carvão. Só tem na China. Olha, vai demorar um bocado, hein? Qual o assunto da carta? E aí, conseguiram? Gente, qual é o assunto da carta? Vocês sabem? Responderam? Vocês aqui, plateia, pessoal que está aqui, tem pouquinha gente, mas vocês sabem qual é o assunto da carta? E aí, alguém sabe? Dá uma dica? Vamos lá, vamos lá? Ih, o pessoal aqui não sabe não, gente. O pessoal aqui não sabe não, só quem sabe aí são vocês. Qual é o assunto então, gente? Qual é o assunto principal do nosso texto, da nossa carta, né? Do que ela está falando, gente? O que ela está falando para essa revista Infância Querida? E aí, qual a opinião do leitor sobre o assunto? É uma opinião sua, só sua, né? E depois a última, como a carta termina. E ele fala da China, né? Pena que o sorvete só existe na China. E um dia, quem sabe um dia, irei lá só para experimentar. Carta 2. Carta 2 passa para as atividades. E aí, atividade 2 da carta... Isso, é a mesma atividade que eu fui lendo com vocês. Vocês leem a atividade, vão procurar o texto no caderno e... Pode voltar na carta 2. Vão procurar o texto, carta 2, esse texto, e vocês vão fazer a mesma análise de carta, ok? Gente, chegamos então ao final da nossa aula. Um beijão para vocês, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira? Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira ele. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Oi, oi, oi! Uma vez eu li um cordel que contava a história de um cangaceiro. Eu não quero mais viver junto de salteadores, jagunços fora da lei, justiceiros sem amores. Vou voltar pra minha terra pelo caminho das flores, enrolado na bandeira do arco-íris de 3 cores. Daí eu pensei, que lugar será esse que tem uma bandeira com um arco-íris de 3 cores? Como eu sei que os cangaceiros viviam no Nordeste, pesquisei as bandeiras de lá, até que um dia... eu encontrei a bandeira do estado de Pernambuco, a bandeira do arco-íris de 3 cores, a cruz,
representa a fé. O sol é a força. A estrela mostra que o estado faz parte do Brasil. E o arco-íris, em verde, amarelo e vermelho, representa a união de todos os pernambucanos. Bonita, né? Também acho. Tchau, pessoal. Até o próximo Tudo sobre Bandeiras. Então tá tudo mudado, então tá pra combinar. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Então tá tudo mudado, então tá pra combinar. Tadá! Bem-vindo ao Tudo sobre Bandeiras. Hoje eu vou mostrar uma das bandeiras mais antigas do mundo. A bandeira do Japão! Um retângulo branco com um círculo vermelho no centro, representando o sol. Apesar de simples, ela tem um grande significado. Diz a lenda que o primeiro imperador do Japão, que assumiu o trono há mais de 2000 anos, é descendente de Amaterasu, a deusa do sol. Até hoje, o Japão é governado por imperadores que são chamados de soberanos celestiais. Sabendo disso, é fácil entender por que o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Até o próximo Tudo sobre Bandeiras. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de História, agora para o 5º ano, tá? Você que está aí do outro lado, nos assistindo, aqui no Centro de Mídias do Estado de São Paulo. A gente está aqui para conversar então com vocês sobre História, mais uma aula de História. E hoje a gente vai falar uma coisa, o tema, na verdade, da nossa aula de hoje é cidadania. Vamos conversar um pouquinho a respeito sobre cidadania, tá? Como eu faço em toda aula, em todo início de aula, eu começo com uma leitura. Eu sempre trago o PowerPoint, mas como por direitos autorais, a gente não pôde trazer o PowerPoint hoje, tá? Mas eu trouxe o livro. Esse livro, Contos Tradicionais do Brasil, ele tem na escola, todas as escolas têm esse livro, ó, vou deixar aqui para mostrar direitinho, tá bom? Contos Tradicionais do Brasil, que na verdade são histórias colhidas da tradição oral brasileira, tá? Da tradição oral brasileira, e que foram coletadas pelo Luiz da Câmara Cascudo. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ler para vocês uma história que eu gosto bastante, que está na página 162 do livro. Antes, eu quero falar um pouquinho da história e como falaram assim, você vai ter que dar aula na terça-feira. Eu falei, meu Deus, eu preciso de livro, porque o livro eu queria ler essa história para vocês. E eu corri até a escola de uma amiga minha que é diretora, que é a Luciana Souza, que ela pediu para falar o nome dela no ar, tá, pessoal? Ela pediu para falar, eu estou falando, da Escola Arthur Guimarães, tá? Então, eu fui correndo até a Lu, e a Lu pediu, me emprestou o livro da escola. Então, o livro que é da escola, esse livro que veio para vocês, tá bom? E eu estou mandando um beijo também para a escola e para os alunos dessa escola do Arthur Guimarães, tá bom? Então, vamos lá. As Três Velhas. As Três Velhas. Do que será que vai acontecer essa história? Sabendo que é um conto popular brasileiro, da tradição oral brasileira, o que vai acontecer na história das Três Velhas? É com você a pergunta. O que vai acontecer na história? Quem conhece essa história? A pergunta que não quer calar. Quem que conhece essa história? Quem que já ouviu, já leu essa história na escola ou fora da escola? Que já leu essa história, que já conhece a história? E quem não conhece, as Três Velhas. Do que essa história vai falar? A pergunta está aí para você, tá bom? Vamos lá, então, vou começar. As Três Velhas. Uma viúva
tinha uma filha muito bonita e religiosa, que agradava a toda a gente. A viúva queria casar a filha com um homem rico e, para isso, fazia comércio faria o possível, Na esquina da rua onde moravam, as duas, havia uma casa de comércio afreguesada, cujo dono era solteiro e cujo dono também tinha posses. Era rico e a viúva já ficou de olho. A viúva fazia as compras nessa casa e vivia estudando um meio de conseguir fazer com que o homem conhecesse e simpatizasse com sua filha. Um dia, ouviu dizer que só se casaria com uma moça trabalhadeira e que fiasse muito mais do que todas da cidade. A viúva comprou logo uma porção de linho, dizendo que era para a filha fiar e que esta era a melhor fiandeira do mundo. A moça ia todas as madrugadas à missa das almas e encontrava lá 3 velhas, muito devotas, que a cumprimentavam. A viúva, chegando à casa, entregou o linho à moça, dizendo que teria de fiá-lo completamente até a manhã seguinte. A moça se valeu dos olhos, chorando, e foi sentar-se no batente da cozinha, rezando, desconsolada da vida. Estava nesse ponto quando ouviu uma voz perguntar: chorando por quê, minha filha? E a pergunta que eu faço para você do outro lado aí: quem é essa pessoa que vai vir conversar com ela? Ela não sabe fiar. Será que ela vai conseguir fazer? Será que ela vai conseguir fazer fiar o tecido, a linha? Vamos lá? Levantou os olhos. Conta no chat pra gente. O que você acha que vai acontecer nessa história? O que essa menina vai fazer? E se ela vai conseguir fiar? E quem vai ajudar? Bom, eu quero saber as ideias de vocês. Levantou os olhos e viu, sabe quem? Uma das 3 velhinhas da missa das almas. E não hei de chorar, minha mãe, porque eu fio todo esse linho e o entrego dobrado amanhã de manhã. Não se agonie, minha filha. Se você me convidar para o seu casamento e prometer que 3 vezes me chamará como tia, em voz alta, eu darei uma ajuda. A moça prometeu. A velha despediu-se e foi embora, deixando um monte de linho fiado e pronto. A viúva, quando achou a tarefa pronta, só faltou morrer de satisfeita. Correu até a loja do negociante, mostrando as habilidades da filha, e pediu uma porção ainda maior de linho. O negociante, espantado pelo trabalho da moça, não quis receber dinheiro pela compra. Vendo que as coisas se encaminhavam como ela desejava, a viúva voltou a dar o linho para a filha fiar até a manhã seguinte. Novamente, a moça agoniou muito e foi chorar novamente na cozinha. Novamente apareceu uma velha, a segunda das 3 velhas, que lhe propôs ajudá-la se ela convidasse para o seu casamento. E a chamasse tia por 3 vezes. A moça aceitou e o linho ficou pronto em 1 minuto. A viúva voltou correndo à loja do homem rico, mostrando o linho fiado e gabando-se da própria filha. O negociante estava simpatizando muito com a moça, que fiava tão depressa e tamanhas qualidades. A viúva voltou com uma carga de linho enorme, entregando aquela penitência novamente à filha. Será que a menina vai dar conta? Será que ela vai conseguir fiar todo esse tecido? Será que essa moça vai casar com esse rapaz? São perguntas que não querem calar aqui na nossa história. O que será? Eu pergunto para você, o que vai acontecer com ela? Qual o final da nossa história? Dê o seu palpite. Fale aí, escreva aí no chat. Desculpa, falar não, vamos escrever. Escreva aí no chat, por favor. O que será que vai acontecer na nossa história, tá bom? Aconteceu como das outras vezes.
a terceira velha, mediante convite para o casamento, e chamá-la de tia 3 vezes. Por que tem que chamar de tia 3 vezes? Por que será que eu não estou entendendo essa história. Por que tem que chamar de tia 3 vezes? Vamos pensar sobre isso. Fiou o linho muito rápido. Quando o negociante viu o linho fiado, pediu para conhecer a moça, conversou com ela e acabou falando no casamento. Como era de agradável presença, a moça aceitou e marcou-se então o casamento. Ela não sabe fiar. O que ele queria é uma moça que fiasse. Será que vai dar certo esse casamento? O homem mandou preparar sua casa com todos os arranjos decentes e encheu uma mesa de fusos, rocas, linhos, tudo para que a mulher pudesse fiar e se ocupasse do seu santo dia em fiar. Depois do casamento, na hora do jantar, estavam todos reunidos e muito alegres quando bateram palmas e entrou uma das 3 velhas da missa das almas. A noiva correu logo dizendo: que alegria, minha tia. Entre, minha tia, sente-se aqui perto de mim, minha tia. Falou 3 vezes. Perceberam? Assim que a velha sentou na cadeira, chegou a outra velha, recebida com a mesma satisfação. Entre, minha tia, uma vez. Sente aqui, minha tia, 2 vezes. Vai jantar comigo, minha tia, 3 vezes. A terceira velha também chegou. E a noiva abraçou e logo: dê cá um abraço, minha tia. Vamos sentar, minha tia. Quero apresentá-lo ao meu marido, minha tia. Quantas vezes, novo? 3 vezes. Foram para o jantar e o marido de convidados não tirava os olhos de cima das 3 velhas, que eram feias como um pecado mortal. Depois do jantar, o marido não se conteve e perguntou por que a primeira era tão corcovada, a segunda tinha a boca torta e a terceira com os dedos finos e compridos como patas de aranha. As velhinhas responderam: eu fiquei corcunda. Olha o que elas responderam. Eu fiquei corcunda de tanto fiar linho, curvada de tanto rodar o fuso. Eu fiquei com a boca torta de tanto riçar o fio de linho quando fiava. Eu fiquei com os dedos, ó a terceira, eu fiquei com os dedos assim de tanto puxar e remexer o linho quando fiava. Ouvindo isso, o marido mandou buscar os fusos, as rocas, as meadas, os linhos e tudo o que lhe servisse para fiar, e fez com que queimassem tudo, jurando a Deus que jamais sua mulher havia de ficar feia como as 3 tias fiandeiras, por causa do encargo de fiar. Depois, as 3 velhas desapareceram para sempre. O casal viveu feliz para sempre. Tá? Bom, gostaram da história? Eu quero ver quais foram, então, as interações aqui no nosso chat, tá bom? Vamos lá? Primeira, tem que atualizar aqui um pouquinho, pessoal. E demora uns 5 minutinhos, digamos assim, tá? É brincadeira. Vamos lá. Eba, história sobre as 3 velhas. É um mistério essa história. Legal. Bela história. Uma senhora vai aparecer, no caso, olha que interessante. Tadinha, 3 vovozinhas, ela vai casar e o final vai ser feliz. A Giovana, o Daniel e o Gabriel colocaram isso. Ela vai casar e o final vai ser feliz. Olha que interessante. E aí, gostaram da história? Eu quero que vocês coloquem no chat. Gostaram da história? Por que gostaram? Tá? Escreva pra gente. Escreva no chat e eu posso ler alguns aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, quero saber de vocês se vocês gostaram ou não da história, tudo bem? Pode escrever no chat. Bom, vamos então para o nosso tema lá? Pode passar. Cidadania. E a pergunta que não quer calar, eu quero que vocês, além de pensar sobre a história, o final da história e tudo mais, se gostaram ou não, eu quero que vocês conversem um pouquinho aí com
com o pai de vocês, a mãe que está do seu lado, o irmão mais velho, ou quem esteja do seu lado nesse momento na casa, tá bom? Quero que você converse sobre a seguinte questão: o que é ser, ou como ser, um cidadão atuante na nossa sociedade? O que é isso? O que é ser um cidadão que atua na sociedade? Tá? Eu queria que vocês respondessem, pensassem e escrevessem no chat para a gente estar conversando aqui com vocês. Daqui a pouco eu retomo essa questão com vocês, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Aqui eu coloquei uma foto. Pode voltar um pouquinho na imagem? Olha lá. Eu coloquei uma imagem. Quando a gente fala em cidadão, a gente sempre pensa... É interessante isso, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A gente sempre pensa em gente na cidade, né? A gente sempre pensa em pessoas na cidade, tá? Só que cidadão, a gente tem que pensar no país e pensar numa questão de Estado. Quem são as pessoas que moram naquele Estado, no nosso Brasil, que são esses cidadãos brasileiros, no nosso caso? Vamos pensar sobre isso. Vamos passar? A atuação cidadã e o poder político. Eu coloquei algumas questões aqui para a gente pensar a respeito de tudo isso. Vamos lá, então, para ver? Você sabe qual é o papel de um vereador do município? Qual o trabalho dele? Eu gostaria muito que vocês pensassem a respeito disso. Qual o papel de um representante do legislativo? Qual o papel do vereador lá no meu município? Eu sei que o pai de vocês, a mãe de vocês, os avós, os familiares, eles votaram em alguém. A maioria vota em alguém, só quando a gente não vai às urnas, tá? E eu gostaria de saber se pergunta para o pai, pergunta para a mãe, o que faz? Qual o papel de um vereador, tá? Lógico, a gente tem lá o papel do vereador, tá? Do legislativo do município. Ele tem a Câmara Municipal de fazer as nossas leis, de escrever as nossas leis, de ouvir o povo, digamos assim, ouvir o povo e escrever as leis. Mas eu gostaria de saber de vocês também, pensando sobre isso, no vereador que o pai, ou a mãe, ou a avó, ou a tia, ou quem esteja do seu lado, votou, e que possa perguntar para ela o que é o papel do vereador, tá? Por que ela vota no vereador, e o que ela espera quando ela vota num vereador. Tudo bem? No município. Vamos lá, então? Por que os adultos votam em vereadores, deputados e outros representantes? Aí está a palavra bem interessante, que é representantes. Como todo mundo não pode estar no poder, tem que ter um grupo que esteja no poder. E a gente precisa, então, votar em nossos representantes. Aí vai de ter um voto consciente, lógico. Aí a gente entra numa outra questão, que não vai entrar aqui, mas é ter essa questão de conhecer quem é o seu candidato, saber do histórico de vida dele, conhecer quais são as propostas desse candidato. Isso é muito importante como uma atuação. Você também está atuando por meio do outro, tá? Bem, você conhece a Câmara Municipal da sua cidade? Já participou de uma sessão da Câmara? Muitas escolas hoje em dia têm ido para visitar em dias de votação, que eu acho uma coisa bem interessante. Eu estou mostrando para o meu aluno, eu estou falando agora com o professor, com todos os professores, mas estou falando com você também, o aluno, porque é importante. Como que eu posso? Eu tenho que ir até esses lugares para ver o que é essa questão da atuação, o que é a questão dos nossos representantes. Então, eu peço que, assim que voltar, essa questão de que a gente possa sair de casa e possa visitar os lugares, eu peço que vão com os seus professores, conversa com o seu professor, vão visitar uma sessão na Câmara Municipal da cidade, um dia de votação, para você já ver o que é que acontece nesse espaço. Como que eu posso ser um cidadão atuante, sendo que eu sou alheio, eu não conheço esses lugares, né? Eu tenho que conhecer esses lugares, até para eu ver o que eu quero da minha vida, se eu quero também fazer essa atuação e ser um representante do povo. Outra questão é qual o papel do prefeito da cidade. Eu lembro quando eu trabalhava eu fui professor de escola
pública, mas eu fui professor de escola no meio do mato, que é a escola rural. Muitos anos eu fui professor de escola rural. E é interessante que os meus alunos, eles não tinham acesso. Falar de Câmara Municipal era algo tão longe deles. Então, eu levava eles em algumas sessões da Câmara, conhecer quem era o prefeito recebia. Cidade pequena, o prefeito tem tempo de receber os alunos, né? Cidade grande não tem, mas cidade pequena, o aluno tem tempo, o prefeito tem tempo de receber aqueles alunos, fazer um dia de conversa com eles. E eu fazia muito isso com os meus alunos. Então é muito importante. Lógico, uma São Paulo não tem como a gente fazer isso. A gente pode visitar uma Câmara, uma outra coisa, mas não dá para a gente propor situações e conhecer, por exemplo, o prefeito. Tá? Mas a gente pode pensar em outras estratégias. Tá? Em outras estratégias. Mas em cidades pequenas, onde a jurisdição do prefeito é pequena, a gente pode sim, combina lá com o seu professor, combina direitinho, vamos conhecer esses lugares que nos representam, digamos assim. Vamos passar então para o próximo slide? Eu queria perguntar uma coisa para você que está aí antes de começar o slide, vou ver mais um pouquinho das nossas interações, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Estou olhando o tempo aqui também. Tem que controlar tudo aqui nesse lugar, pessoal, tempo e tudo mais, porque senão o professor fala demais, né? Pense nisso. Vamos lá, tem que atualizar, e o professor fala demais, e daí se perde no tempo, mas eu estou olhando o tempo daqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que aparece para mim. O dedo nem passa, nem sobe, nem desce nada. Antes deixa para a próxima. Voltou. Se passar muito rápido ali. Papel do cidadão, olha o que vocês colocaram aqui. Participar, olha só, participar. Quando você fala em ser participativo, é ser atuante, contribuir com a sociedade e trabalhar. Márcio, João, Renata. E ajudar a pensar também essa sociedade, né? Não é só trabalhar também, tem que pensar sobre ela, tá bom? Ajudar o povo, sim, é o papel dos governantes, né? Trabalhar, o Renan coloca isso, fazer coisas importantes. O que é fazer coisas importantes na nossa vida, né? O que é pensar na coletividade? O que é pensar no papel, na melhoria de vida das pessoas? Isso tem a ver com fazer coisas importantes. Ele faz projetos para a cidade. O Daniel coloca o seguinte, que ele, o vereador, é muito importante para a cidade, porque faz projetos para a cidade e assim também como o prefeito. Muito bem, muito bem. Tá? Só que eles são representantes do povo, um do executivo, outro do legislativo, e depois a gente vai daqui a pouco falar sobre um pouco o judiciário. Vamos lá? Você participa do Grêmio Estudantil da sua escola? Um papel importante na escola em relação à participação, atuação, tem a ver com o Grêmio. Porque o Grêmio, na verdade, ele é a voz das crianças, a voz dos alunos para a direção da escola. Tá? Se tem um Grêmio estudantil na escola atuante, com certeza os alunos são mais ouvidos. Então, você pensou em fazer parte do Grêmio da sua escola? Pensa nisso, em fazer parte do Grêmio e propor situações, propor questões de melhoria do ensino, da aprendizagem e tudo mais. Tá bom? Certo? Bom, qual o papel do Grêmio Estudantil da escola? Que eu já falei, que é um pouquinho, que é essa questão de dar voz aos alunos, de ouvi-los, de ser representativo dos alunos. É a instância, eu acho que é a instância de representativo que está na escola. Os alunos têm acesso ao Grêmio. O Grêmio representa eles não só, mas em relação a outros, por exemplo, o que a gente tem do APM, a Associação de Pais e Mestres, o Grêmio também representa os alunos e tudo mais, tá? Em todos os aspectos da escola. Bom, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eu acho que o Estado democrático de direito, o Estado brasileiro democrático de direitos, a gente tem que estar com essas três instituições, digamos, caminhando juntas, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo
no caso do município, é representado pelos vereadores, pela Câmara, olha que horror, pela Câmara de Vereadores, tá bom? Desculpa. Em nível estadual, a Câmara Estadual, tá? E assim por diante. E no nível nacional, a Câmara, né, Federal. Bom, o Legislativo, o Executivo, aí entra o prefeito, o papel do prefeito de executar as leis, o papel do presidente, tá? O papel do governador e o Judiciário, que tem a ver com a questão do julgar as leis. Ele que vai olhar e falar, não, vamos fazer o papel de quem julga essas leis. Bom, a atuação cidadã também a gente não pode esquecer que toda luta por direito, existe um histórico, e na história a gente trabalha muito isso, que todo direito ele foi conquistado com lutas. Lutas de povos que muitas vezes não eram ouvidos, povos que eram esquecidos, e que ao longo da história que vai se manifestando e que vai buscando essa atuação cidadã e que vai criando novos direitos e novas questões, tá bom? Tá? Bom, o papel do Estado na vida de todos os brasileiros, o papel do Estado tem muito a ver com trazer essa dignidade para cada cidadão brasileiro, tá? Dar essa autonomia para cada um. E tem mais coisa que a gente não dá tempo de falar hoje. E a democracia tão falada, que é o direito de cada um de se manter nessa sociedade. Bom, vamos passar um pouquinho para pensar, que é para atividade para vocês de casa, tá bom? Vocês pensarem um pouquinho. Que tal você pesquisar junto com seus familiares a respeito dos projetos de lei que os seus representantes governadores têm proposto na Câmara Municipal de sua cidade. Isso faz com que possamos acompanhar o desempenho deles junto às ações do município. Eu entro lá na Câmara Municipal, vejo quais são os projetos que estão sendo votados, tudo bem? E vocês vão fazer o seguinte, acompanhar esses projetos, tá bom? Muito bem, pessoal? Acaba a nossa aula aqui. Um abração para todos e a gente se vê numa próxima aula. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira? Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira ele. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Declaro aberta mais uma reunião do Clube da Leitura do Quintal da Cultura. E hoje a gente vai conhecer sobre os Druffs. Os Druffs, sabe o que são os Druffs? São seres assim, ó, parecidos com a gente, só que bem menores. E esse livro aqui fala sobre uma professora, a professora Ruby. Um dia ela deu uma tarefa para os seus alunos. Cada um tinha que tirar fotos da sua família e escrever alguma coisa sobre ela. Quer conhecer alguma dessas famílias? Ótimo! Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na tarefa do Tusto. Meu nome é Tusto. Minha família tem 4 pessoas e 4 bichos. Eu e meu pai gostamos de cachorros. Minha mãe prefere gatos e minha avó gosta mesmo de hamster. O hamster chama ha. Eu gostei do nome desse hamster. É legal, gostei. Ha. Bom, agora vamos ver outra família. A família Soufflé. Meu nome é Bijuel, mas todos me chamam de Biju. Um dos meus pais se chama Nick Soufflé. Ele é estrangeiro e um chefe de cozinha muito famoso. Mas quem
faz comida aqui em casa é o meu outro pai, o croissant. Outro dia eu fiz sorvete de pistache. O meu pai Nick experimentou e disse que estava com gosto de sabonete. Carecas caracoletas, deve ter ficado gostoso esse sorvete. Será que não? Não sei. Bom, vamos conhecer outra família. Vamos conhecer agora a família Grooves. Meu nome é Nif. Minha mãe, Lund, e meu pai, Gromp, trabalham limpando casas mal assombradas. Tem dias que eles limpam casas tão assombradas que chegam hiper cansados. Aí, eles nem jantam, nem fazem nada. Vão direto pra cama. Nessas noites, a minha avó, Yums, desobedece às regras da casa e me conta histórias horripilantes. Eu também adoro histórias horripilantes. O Ludovico não, porque ele é um pouco medroso. Mas não conta pra ele que eu contei pra você, hein? E aí, quer conhecer mais famílias de Druffs? Procure numa livraria ou biblioteca o livro Druffs, publicado pela editora Moderna. Ele foi escrito e ilustrado por Eva Furnari. É lindo, 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 lindo. Então, declaro encerrada por hoje a reunião do Clube da Leitura do Quintal da Cultura. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Salve, salve, galera! Tudo bem? Olha só, já chegamos aí no período da tarde e como eu sempre converso com as minhas crianças, calma que já já a gente vai embora. No caso, nós estamos nessa relação aqui à distância, mas a gente tem que criar esse ambiente também de troca de ideias. Olha só, muito importante pensar que para se organizar nessa aula e nas outras aulas, vocês já estão acostumados, é importante separar sempre aquela folha, aquele lápis, aquela caneta e principalmente postura, seja na frente do celular, seja na frente da televisão, do computador, enfim, de onde você estiver assistindo. E amores, quando eu falo em postura, não é ficar deitado, esparramado, não, porque a gente não consegue aprender, não consegue. E aí, olha que importante, nós temos então que nos organizar. Então, seja sentar na frente de uma maneira organizada. Eu recebi umas fotografias de alguns responsáveis mostrando exatamente a mesinha na frente da televisão. E eu fiquei danado de feliz. É uma organização que se faz, é um novo modelo que tanto eu quanto vocês, crianças, responsáveis, e nós, professores, estamos a aprender. Então, vamos comigo, tá bom? Gente, como de praxe é as nossas primeiras aulas, eu venho sempre aqui levantando onde você deve realizar o download do aplicativo. Por quê? Eu gosto muito das interações que acontecem com os estudantes, isso é muito legal. E aí tem muita gente que sempre me pergunta, onde eu faço o download? Bem simples, você vai acessar a loja de aplicativos do seu celular e vai digitar Centro de Mídias São Paulo, Educação Infantil e Anos Iniciais. Quer ver? Você entra lá e digita exatamente o que vai aparecer aí na sua tela. Centro de Mídias, Educação Infantil e Anos Iniciais. Perfeito? Então, faz isso. Se você tiver com dúvidas, dificuldades, fica tranquilo, porque nós temos também o site do Centro de Mídias que acaba tirando todas as suas dúvidas. Perfeito? Vamos juntos? Ah, grandes mestres, veja só, eu já vinha me esquecendo. Nós temos também o Instagram do Centro de Mídias e lá fica bem legal se você, de repente, na atividade aqui do professor Baglini e de outros professores, realizar a atividade, colocar uma fotografia e marcar o Centro de Mídias, ia ficar muito legal porque aí eu consigo ver a atividade. É só seguir lá, Centro de Mídias SP, beleza? Vamos para a aula de hoje? E já vou começar
com esta imagem aqui. Olha que interessante. Perceberam? Que imagem é esta? Que imagem é esta? Refletam. Representa a poluição? Representa fábrica? Representa indústria? Provavelmente você já deve estar pensando, nossa, o professor Baglini colocou essa imagem porque ele está trazendo referências de outras aulas. Sim, afinal nós já discutimos espaço rural, já discutimos espaço urbano, e agora o que eu vou mostrar para vocês? O lado sombrio, digamos, da produção econômica. Porque até agora eu fui bem romântico com vocês. Olha, produção de leite nos estados de Minas e São Paulo, produção de café, bem como também trabalhei a relação da indústria no estado de São Paulo e construímos toda a história. Aí muitos devem estar pensando, nossa, tudo isso fluiu de maneira super tranquila, super natural, não tem problema nenhum. Pelo contrário, grande mestre, pelo contrário, para se produzir tudo isso, se gera muita poluição. Olha bem essa imagem, vai entrar agora na sua tela. Reflita um pouquinho. Já, aliás, comecem a colocar no comentário qual é a primeira impressão que você tem sobre esta imagem. Olha, quando eu falo colocar no comentário a primeira impressão, é jogo rápido, uma palavra, uma frase. Então não fica muito preocupado em formular frases enormes, mesmo porque o comentário ele não para, é assim, ó, vai. Então coloca lá, poluição, fumaça, fábrica, mercadoria. Se eu fosse colocar, eu sou danado, sabe o que eu ia colocar? Homem. E não estaria errado não, porque isso aqui é um produto do homem. Essa fumaça é um produto do homem. A poluição é um produto do homem. Para além disso, eu vou construir outra imagem. Eu lembro que na semana passada, ou essa semana passada, eu pedi para a galera colocar onde vocês moravam, lembra? Se era no espaço urbano e espaço rural. E aí muitos colocaram no espaço rural, o que de fato, confesso, me surpreendeu, mas eu fiquei muito feliz. E quando a gente apontou essa no espaço rural, eu falei, bom, se a gente tem problemas urbanos, problemas de poluição no espaço urbano, nós também temos problemas de poluição no espaço rural. E olha que interessante, é uma poluição, digamos, diferente. Começam a refletir, aqui está rolando poluição, aqui também está rolando, mas eu quero que reflitam acerca desse tipo de poluição. Na outra imagem, poluição atmosférica. Nossa, que nome bonito, né? Atmosfera. Você quer tomar nota? Pega o caderno aí, acompanha o que o professor vai falar. Vou até falar devagar para todo mundo acompanhar. A atmosfera é o conjunto de gases que envolvem a Terra. Fácil, né? Conjunto de gases. O oxigênio está na atmosfera. Então, quando eu falo poluição atmosférica, é uma poluição que está ferindo os gases da Terra. Aliás, voltando aqui está emitindo principalmente CO2, gás carbônico. Nossa, hoje eu estou danado de falar as palavras complicadas, né? Gente, fumaça de carro. Carro acelerou, queimou, é aquilo. Você já pensou? Isso é desesperador. É poluição. E para se gerar poluição, infelizmente, consequências ambientais seríssimas, elas sempre ocorrem. Tudo bem? Mas lembra que eu pedi para vocês no comentário colocar que tipo de poluição é essa? Nesse exato momento, o professor vai ler aqui os comentários, só que tem um porém. Eu estou aprendendo também, você já me conhece, se não funcionar, eu vou pedir 1000 desculpas, eu vou aqui atualizar o sistema, ele está atualizando e que demais, chegou todos chegaram, ó. Perfeito. A Joaninha, gosto muito desse professor, ele é legal. Joaninha, muito obrigado. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Aliás, eu vou começar a fazer a chamada, tá bom? Professora, obrigado. Maria Heloísa, obrigado. E todo mundo está dizendo sou importante. Vamos subir a hashtag sou importante? Porque quem está no aplicativo, quando começa a subir a hashtag sou importante, ele vai subindo, e entra em desespero. Então, sou importante, todos somos importantes. Olha só, o Matheus, ele falou que é uma chaminé. O Rafael falou também que é uma chaminé, fogo. Ah, olha só, o Fernando, ele disse aqui que essa poluição, ela é provocada por, vamos copiar aqui, agrotóxicos.
Caraca, hein, Fernando? Você foi ousado. Eu falei uma palavra complicada, CO2. Você já veio com o agrotóxico. Isso mesmo. Esta imagem aqui está representando o agrotóxico. Mas eu fico pensando, o que faz este homem aqui jogar agrotóxico? Pois eles acabam protegendo o alimento que nós vamos comer de pragas. Só que tem uma consequência, porque você protege o alimento da praga, mas você contamina o solo, você contamina o lençol freático. Na indústria está contaminando basicamente a atmosfera. Uau! Eu estou olhando aqui a atmosfera e eu fico imaginando o meu sonho. Olha só, gente, eu estou aqui na televisão, eu fico imaginando que eu ficava vendo os desenhos lá atrás. Aí, sabe qual era a minha impressão? Eu achava que quando a pessoa fazia assim, apareciam os efeitos especiais, né? Mas não aparece não, mas em breve vai aparecer, fica tranquilo. Então, está poluindo a atmosfera. No campo, está poluindo o solo. Pois é. Repararam o quanto a poluição, ela ocorre tanto no espaço urbano, quanto no espaço rural. E toda produção econômica, toda produção econômica tem seus problemas ambientais. Por exemplo, vamos lá, vamos imaginar um país que produz muito, um país no mundo que produz muito. Ele começa com estados e termina com unidos. Perfeito? Este país, ele é ao lado, por exemplo, da China, um dos principais poluidores mundiais. Por que eles poluem muito? Pensem comigo, vou olhar no comentário. Por que vocês acham que os Estados Unidos, a China, são os países que mais poluem no mundo? Por que vocês acham? Vocês acham que é porque simplesmente polui? Vamos ver os comentários aqui. Lembrando que eu sempre tenho que atualizar. Eu adoro essa dinâmica aqui, olha que legal. E está rolando super massa. Poluem porque produzem bastante. Poluem porque geram poluição sonora. Caraca! O Taiwan, show! Inclusive, o seu nome é um objeto de disputa territorial na China, você sabia? Se você virar para um taiwanês e falar você é chinês, ele briga com você. Mas se você virar para um chinês e falar que Taiwan não é da China, ele também briga com você. Objeto. E aí você me falou em poluição sonora. Cara, que interessante. Como vocês me ajudam? Vocês não têm ideia, vocês me ajudam demais. Porque a poluição sonora é uma das poluições muito presentes no mundo urbano. Gente, nesse período de quarentena e isolamento social, tem as suas desvantagens, claro. Mas também tem algumas vantagens. E sabe quem está agradecendo esse isolamento social? Sabe quem está agradecendo? Não é a economia, não é o emprego, não é a saúde, não. Por mais louco que possa parecer, é a natureza. Porque o homem diminuiu sua produção econômica. E quando o homem diminui sua produção econômica, presta atenção, a poluição também reduz. Toma nota no caderno, vamos lá, vamos. Vou até pegar aqui, Angelina, Isaac, Davi, Maria Eduarda, Lara, Júlia, toma nota. Pega aí, pega o caderno, a folha. Pegou? Responsáveis, ajude eles a se organizar nesse momento, porque às vezes eles acham que é só bagunça, e não é não, a gente tem que criar uma condição de ensino e aprendizagem. A gente está estabelecendo esta relação. Pegaram a folha? Olha só. A produção econômica gera poluição. Quanto maior for a produção econômica, maior vai ser a poluição. Por exemplo, olha só que curioso. Vamos voltar essa imagem aqui de novo de danado. Imagine que esta fábrica produza... ela produza... Eu estou pensando aqui, o que ela pode produzir? Ela produza carro. Pronto, carro. Está produzindo carro. Para ela produzir muito carro, o que ela vai emitir? Muita fumaça. Quanto mais carro ela produz, mais fumaça ela emite. Quanto mais fumaça ela emite, mais poluição ela gera. Mas como a produção de carro diminuiu, você agora tem a diminuição da fumaça. Se você tem a diminuição da fumaça, você tem a melhora do meio ambiente. Perceberam? Gente,
eu tive que explicar para vocês hoje é a nossa terceira aula, nas 2 aulas anteriores, o espaço rural, depois explicar o espaço urbano para chegar à poluição ambiental. Percebam? Cara, olha como vocês estão ficando craque. Professoras, agora meu papo é com vocês. Tudo isso que eu estou construindo, e aí, os estudantes que estão vendo, as professoras trabalham com vocês na sala de aula. Sim, só que elas trabalham, claro, olha, de maneira infinitamente melhor que eu. Porque lá ela conhece a dinâmica de cada um. As professoras sabem onde cada um mora. As professoras sabem como cada um se organiza. Vocês acham que não, mas as professoras, ó, sabem de tudo, grande mestre, sabem de tudo. Eu não. Eu dependo dos comentários de vocês. Pensando em comentário, vamos ler mais aqui alguns comentários, porque isso aqui não é um EAD, né? É uma aula de aprendizagem mediada pelas tecnologias. Vamos lá, vamos carregar. Muito bem. Uau! Professora Maria, produção econômica gera poluição. Quem for estudante da professora Maria, olha só, eu consigo agora escutar a professora Maria na sala de aula falando: estudantes, a Pro quer falar. Produção econômica gera poluição. Eu fico tão feliz quando eu vejo professoras comentando aqui. Claro que eu fico também feliz com vocês, grandes mestres, comentando, mas é que professora vocês sabem da importância, não tem como. Vamos pensar assim agora com o Pro? Eu fiz aqui um danado, vamos lá? Nesse exato momento, essa imagem vai entrar na sua tela. Tentem, olha que interessante, tentem, digamos, copiar isso aí. É uma tabelinha, problemas ambientais. De um lado, espaço urbano, do outro lado, espaço rural. Para a gente criar uma dinâmica melhor, você tem algumas possibilidades. Você pode também tirar uma foto, agora se for da televisão, ou tirar um print se for do celular, exatamente para depois terminar essa atividade. Vamos fazer juntos? Para fazer junto, eu quero que vocês vão colocando nos comentários. Perfeito? E aí eu vou abrindo. Gente, por favor, eu quero agora que vocês mencionem mas já vai colocando um monte aí nos comentários que eu vou organizando aqui, é melhor. Problemas urbanos, vamos lá. Eu quero um problema do espaço urbano. Lembrando que o espaço urbano é o espaço das cidades, é o espaço da integração, é o espaço onde tudo acontece. Vamos lá, deixa eu vir aqui nos comentários, vou sair da frente da câmera para não atrapalhar vocês e vocês continuarem a responder. Vamos ver um problema que vai sair aqui. Ah, e não esqueçam de colocar o nome de vocês, por gentileza. Perfeito? Olha só, Matheus, ele colocou aqui, um problema urbano é a poluição atmosférica. Matheus, você foi completo. Eu vou colocar aqui. Poluição atmosférica. Obrigado, Matheus. Beleza. Eu quero agora uma poluição do espaço rural. Por favor, vamos lá, galera. A Camille colocou aqui, ó, lixo urbano. Na verdade, Camille, você colocou lixo. O urbano foi por minha conta, mas isso também gera. Olha só, lixo urbano. Camille, faz todo sentido. Porque quanto mais se produz, mais lixo se gera. Nossa, eu fico bem preocupado, muito preocupado. Porque, convenhamos, gente, a gente está muito preso a esse sistema. E por muitas vezes, por mais que a gente tenta criar atitudes ambientalmente corretas, e assim deve ser, o sistema sempre acaba nos levando a uma produção de lixo e por isso a gente tem que ter a consciência. Dica: não custa nada separar um lixo reciclado de um não reciclado na sua casa. Isso não custa, sério. Crie este hábito com os pequenos. Então é uma caixa, é um material, enfim, que dá para ir para reciclagem, lava ele e coloca numa sacola. É o que a gente chama de lixo limpo, tá tranquilo. E você também pode pegar esses recicláveis, e aí vocês estão tendo aula, para construir um carrinho, enfim, usar a imaginação. Tudo bem? Então evita essa mistura. E outra coisa, máscara, se for descartável, descarta ela da maneira correta.
pois as pessoas que estão recolhendo, os agentes de limpeza, eles estão pegando, por muitas vezes, a máscara fora da sacola. Então a gente cuida da gente, mas não cuida do próximo. Vamos pensar nessa galera também, beleza? Vamos lá, grandes mestres, voltando aqui. Deixa eu atualizar, afinal o sistema está rodando, muito bem. Mais um problema do espaço urbano. Para fechar aqui, vai, vocês estão show de bola, não esqueçam de colocar o nome, tá bom? Deixa eu avançar. Ó, o Pedro, o Daniel, o João, o Caio, o Gabriel, o Matheus de novo. Matheus, muito bom, ele colocou trânsito. Trânsito é um problema. E, meu Deus do céu, é um problema seríssimo. Aliás, quanto mais trânsito, mais emissão de CO2. Maior poluição atmosférica, porque é um monte de carro parado, acelerando, buzinando. Vocês estão demais. Vamos agora levantar aqui 3 probleminhas do espaço rural? Vamos lá? 3. A gente fala muito de poluição, a gente já pensa em cidade. Mas e o espaço rural? Vamos lá, eu quero ouvir de vocês, porque se vocês não escreveram, eu não sei. É difícil, gente, não dá, são muitas informações. O quê? Muito bem, Juan e Arthur. Demais, olha um problema do espaço rural, eu nem havia pensado. Você quer ver? Eu vou falar agora, a própria produção vai falar, poxa, a gente não pensou nisso. O desmatamento. Desmatamento. Caraca, faz todo sentido, olha isso. Onde estão as árvores? As árvores deram lugar para plantação. As árvores deram lugar para plantação. Essa imagem mostra muito bem o desmatamento. Muito obrigado, senhor Juan, Arthur. A Yasmin, o Vinícius, a Maria, falou em queimadas. Também é um problema seríssimo do espaço rural. Aliás, eu estou aqui pensando, conforme vocês estão falando, eu vou colocar o meu aparelho aqui, a minha informação sobre a mesa. Eu posso ter desmatamento no espaço urbano? Será que eu posso? Ou eu posso ter queimada no espaço urbano? Eu posso ter lixo no espaço rural? Sim, eu posso ter, mas em quantidades diferentes. Vocês começaram a perceber que a poluição, ela roda para todos os lados? Ela roda tanto para o espaço urbano, quanto para o espaço rural. Perceberam isso, como é bem interessante? Então a gente tem essa dinâmica. Produção econômica acontece tanto no rural quanto no urbano, grandes mestres. Vocês sabem disso. Olha os mapas que o Pro colocou para vocês. Aliás, olha, me veio aqui outra coisa. Algumas professoras entraram em contato comigo depois da aula de ontem, perguntando, Pro Rodrigo, qual é aquele site do IBGE que com um monte de mapa? E aí eu fui atrás, tudo certinho, para trazer aqui para vocês. Ó, é só você colocar no seu navegador IBGE Educa, bem simples. Como é um órgão governamental, tem muito material legal, gratuito para você utilizar. IBGE Educa, beleza? Vamos juntos. Olha só, falta mais um probleminha do espaço rural. Vamos atualizar. Estou esperando carregar. Enquanto isso, vai seguindo no Instagram, @Centro de Mídias. Vai lá, vai batendo foto, vai marcando, vai colocando foto da sua atividade. Vamos gerar esse movimento de processo de educação maravilhosa. Está carregando. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, esse pessoal é muito bom. Eu coloquei só 3 itens. Olha, eu acho que eu duvidei da capacidade. Eu tinha colocado mais. Eu vou colocar mais um. Olha o que o Rafael colocou. O Rafael com PH. Sabe um dos problemas seríssimos do espaço urbano? Ah, não, Rafael, vai ficar feio, mas eu acho que merece colocar aqui. E é seríssimo esse problema, é um problema de saneamento básico. Incrível isso, o acesso à água potável, o acesso ao tratamento de esgoto, é isso mesmo, saneamento. Coloquei até em verde para dar uma moral aqui para você, hein, Rafael. Saneamento básico. Aliás, o saneamento básico pode ser um problema também do espaço rural. E por muitas vezes, até mais sério que o espaço urbano. Porque, querendo ou não, o poder público, e vocês bem sabem, ele dá muita atenção para as regiões centrais.
muita atenção para o espaço urbano, mas por muitas vezes regiões periféricas ou regiões rurais ficam à mercê da vontade de quem está organizando tudo isso. Vocês acabaram de ter uma aula com o professor de história falando em política. O poder público tem interesses muito claros. Agora percebam como isso é bem interessante. Talvez o saneamento básico seja um problema mais sério nas periferias e principalmente no espaço rural. Rafael, você está vendo que você me obrigou a falar? Rafael, vai ser danado, hein, rapaz? Obrigado pelo comentário. Vamos colocar aqui, ó, saneamento. Pega o caderno aí, vai. Pega o caderno, vocês já estão com o caderno. Pega o caderno, vamos lá. Saneamento, anota aí, vamos lá. Saneamento, põe aí 2 linhas, bonitinho, saneamento. Vou digitar aqui para vocês, beleza? Saneamento é o conjunto de tratamento de água potável e acesso à rede de esgoto. Conjuntos de tratamento, água potável e acesso à rede de esgoto. Quando você olha lá, você abre a torneira da sua casa e vê uma água saindo, aquilo não é milagre não, tá? Aquilo é saneamento. Beleza? Tá bom? Você vai lá no banheiro, faz todo o seu processo e vê indo embora, aquilo é saneamento. E muitas pessoas próximos a você, não tem isso. Tá bom? Então vamos refletir um pouco. Perfeito? Ó, faltou aqui um espaço rural. Deixa eu pegar minha colinha. E vocês sabem que quem é a minha colinha são vocês, né? Ó, eu gosto demais dessa molecada. Ó, o Manuel, ó, eu vou até olhar para a produção. O molecada dá umas respostas aqui muito massa. A Camille, ela colocou lixo. Aí eu coloquei lixo urbano. Aí o Manuel já colocou fogo rural. Olha, muito bem. É isso mesmo, queimado. Mas vou dar moral para você, Manuel, porque você já fez a relação, você já fez o complemento, fogo rural. Tá certo. Se tem lixo urbano, tem fogo rural. Claro, ó, fogo rural. Ah, mas professor Baglini, é a mesma coisa que queimadas. Não, para o Manuel é o fogo rural. E você tá certo, Manuel. Fogo rural, é isso mesmo. Tá certo. Manuel, tô feliz demais com você. Olha que incrível, vocês me deram uma lista gigantesca. E o Rafael até falou de saneamento. Eu vou abrir aqui uma lista, não vai dar para entrar nessa lista, mas eu vou ler o que alguns colocaram aqui para além de toda essa informação. Vai entrar na tela agora essa informação. Por favor, tira print, vai copiando, enfim, vai se organizando. Ó, no 3 ele vai entrar todinho na sua tela, quer ver? Olha como é a mágica. 1, 2, 3 entrou na sua tela. Perfeito, viu como que funciona? Ao vivo também dá certo. Olha só. Vamos lá, o Ítalo, a Maria falou em rio contaminado, o Israel falou em monocultura. Ô Israel, que interessante, na monocultura, olha, você já dando spoiler das minhas próximas aulas, hein, que vão ser os tipos de agricultura, mas vamos lá. A monocultura é a produção de apenas um tipo de produto e normalmente no Brasil, monoculturas se fazem em grandes terras. E aí, por se produzirem grandes terras, se polui bastante. Beleza. A Cássia já falou em envenenamento. Muito bem. Envenenamento do solo, envenenamento do lençol freático. Vocês são incríveis. Gente, que demais. Nossa, demais. Aliás, vocês estão organizando as atividades? Lembra que essa é a nossa atividade 3. Se a nossa atividade 3 organiza, ó. Atividade 3, coloca o nome. Vou colocar o meu nome aqui, ó. Rodrigo. Vou colocar a data de hoje, que o Pro não lembra. Hoje é dia 5, hoje é dia 6. É dia 6, olha, é quarentena, gente. Então, Rodrigo, dia 6. Acertei, não é isso mesmo? Não é dia 6, gente, é dia 5, olha só. Meu, pessoal, é quarentena, perdão, tá, gente? Hoje é dia 5/5. Então, organiza isso, beleza? Não se esqueçam, juntos, sempre seremos mais fortes, tá bom? Sempre seremos mais fortes. Hashtag, galera, sou importante. E toda vez que você quiser falar com o professor Rodrigo, é só fazer esse símbolo, ó. Professor Rodrigo Baglini, tá bom? Eu agradeço demais a presença de todos. E como eu sempre falo, eu só estou aqui por vocês. Eu estou aqui pelos professores e professoras que sempre estão me auxiliando. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Quero agradecer a presença das escolas, quero agradecer a presença das professoras, dos professores que estão tudo nesse rolê. Mesmo, gente, mais uma vez, tira um print e carreguem essa imagem na cabecinha de vocês, por gentileza, bem como carreguem essa imagem
também nessa relação, tá bom? Estão a fim de fazer aquela revisão básica? Hã? Não? Ah, tudo bem. Já que não querem revisão, eu vou me despedir. Muito, muito, muito obrigado, galera. E como eu sempre falo, juntos somos mais fortes. Até a próxima aula. Valeu! Eita! Ludovico! Nossa, eu vou ficar mais longe aqui. Ô, Ludovico! Que cara é essa? Cara, deu pra notar? Eu achei que tava disfarçando. Sabe o que aconteceu? É que hoje tinha jogo de futebol lá com o pessoal lá no campo.